José está dizendo ali. O que acham da criação de hortas comunitárias em terrenos não produtivos nas cidades? Além dos benefícios ecológicos da produção de alimento, pode auxiliar na construção do poder popular. Acho muito massa e eu não me lembro se é na China ou no Vietnã que existe isso. Se eu não me engano, é no Vietnã que existe isso no socialismo, no modelo de socialismo deles, né? Então, todos os espaços públicos desocupados, onde tem um pequeno terreninho ali, tem uma hortinha ou pode ter uma horta, eu acho que a gente teria que começar, porque na verdade, gente, esse tipo de iniciativa, eu sou super a favor. E eu acredito que quando a gente fizer a revolução, o que eu sustento? No primeiro momento, não temos alternativa a não ser mantermos relações capitalistas de produção. Agora, desde o primeiro momento da Revolução Socialista, é nosso dever, já que a classe trabalhadora é que vai estar conduzindo o Partido Revolucionário que vai estar à frente do Estado, então o Partido Revolucionário à frente do Estado tem o dever de gradativamente começar a introduzir relações comunistas de produção. E essas relações comunistas de produção, no seu início, se dão como, por exemplo, neste exemplo aqui do José. Então se estimula relações de troca, relações de cumplicidade, produção que tem a finalidade do consumo e não da venda. E aí sim a gente começa. Enquanto que numa estrutura macro o país deve ganhar potência mundial para se impor frente aos países capitalistas, para evitar bloqueio, para desenvolver forças produtivas, para ser competitivo, para ter exército forte, para poder ajudar outros países em transição socialista, para criar campo. Enquanto no macro a gente faz isso, no micro a gente começa a desenvolver pequenas alternativas para construir relações comunistas de produção, para que quando o nosso país for grande, forte e desenvolvido o suficiente, essas relações comunistas de produção comecem a assumir a grande produção. E aí sim a gente vai poder entrar numa fase de desenvolvimento do socialismo mais próxima daquilo que a gente quer, que a gente só pode atingir quando o mundo inteiro começar a ter majoritariamente relações comunistas de produção. Marcos Rezende está dizendo, boa noite, Humberto. Você não acha que os partidos e governos socialistas ao redor do mundo estão meio desunidos? Não poderia haver um país como foi a União Soviética para ao menos puxar um pouco mais eventuais evoluções? É que é um pouco diferente. A lógica do socialismo que se tinha na União Soviética implicava nessa questão de campo socialista com a liderança da União Soviética, né? Era uma união de repúblicas socialistas soviéticas, e ali você tinha uma centralidade que ainda fazia com que aquele socialismo do século XX fosse dependente da figura da União Soviética como figura mãe, vamos dizer assim. Mas o socialismo do século XX e as experiências socialistas do século XXI têm uma diferença bastante grande. No século XX, a partir deste poder centralizado na União Soviética, se investiu no aprofundamento de relações comunistas de produção, imaginando ser possível o desenvolvimento das forças produtivas neste arranjo. A questão é que o colapso do campo socialista, depois da influência liberal dentro da União Soviética, com perestroika, glasnost e assim por diante, inviabilizou este modelo de socialismo. E o que emergiu no século XXI? Um socialismo onde a aposta é no desenvolvimento das forças produtivas e na liderança dos países numa lógica de relações capitalistas de produção. A China, ela não tem nenhum tipo de preocupação em liderar um bloco. Ela tem, no meu entendimento, a preocupação em assumir uma condição de potência hegemônica no capitalismo. Por isso há tanta discussão sobre se a China é socialismo ou não. Porque para que a China seja considerada uma experiência de transição socialista, é necessário que o Partido Comunista Chinês ainda seja guiado pela classe trabalhadora. Porque não há um conjunto predominante de relações comunistas de produção. Existe na China um conjunto de relações capitalistas de produção onde a presença do Estado controla e projeta o conjunto da economia chinesa.
com um nível de intervenção bastante maior do que nos países capitalistas tradicionais. Mas esse nível de intervenção não pode ser confundido com relações comunistas de produção. Existem algumas experiências de relações comunistas de produção na China, sobretudo no uso da terra no interior da China. Mas o conjunto mais dinâmico da economia chinesa representa relações capitalistas de produção. E pelo fato de serem relações capitalistas de produção, faz com que nós não possamos ter um nível de ajuda internacional de um bloco socialista como nós tínhamos no século XX. Isso não significa dizer que a China não tem trabalhado para a construção de um bloco de países emergentes junto à periferia do sistema capitalista. É uma estratégia diferente. A estratégia do BRICS, capitaneado pela China, é a resposta para isso que você está dizendo aqui, Marcos. É uma nova estratégia de enfrentamento à hegemonia capitalista global. Me parece muito mais no sentido de enfrentar a centralidade do capitalismo enquanto hegemonia global do que enfrentar o modo de produção capitalista em si. Porque a partir do momento que a China capitanear o desenvolvimento capitalista global e tiver consigo um grupo de países atrelados a esse novo modelo de capitalismo global, é que nós vamos ter a resposta que a gente tanto quer sobre se há socialismo na China ou não. Eu fiz aqui uma pequena série de vídeos discutindo essa questão do socialismo na China. E qual foi a minha conclusão? A minha conclusão é que a resposta sobre se há socialismo na China ou não, ela é secundária agora. Por quê? Porque eu imagino que não há tal resposta. E por que é natural que não exista tal resposta? Porque o que vai definir essa resposta é a condução do Partido Comunista Chinês. E um partido do tamanho do Partido Comunista Chinês não pode ser resumido de modo a cravarmos que não há disputa política também em relação ao futuro do partido. Os atores políticos, quem é que tem mais poder político internamente dentro do partido, isso também está em disputa. Se amanhã a classe trabalhadora sair vencedora dessa disputa, então a China é, sim, uma experiência de transição socialista. Se não, se dentro do partido a classe trabalhadora for suprimida por uma burocracia ligada aos interesses do capital, então não. Então a China não é uma experiência de transição socialista.